Então, para vocês, pastores corruptos, pastores adúlteros, prostitutos, mentirosos, ladrões, se vocês não confessarem, não entregarem o cargo, viu, Eric? Tem que entregar o cargo, passar pela disciplina. Se não fizerem isso, estão condenados, meu irmão. Não tem salvação, não. Meu amigo, meu irmão em Cristo, Eric Ribeiro, pergunta e o presbítero Giovanni Cardoso responde. Essa live foi feita a semana passada. Eu vou trazer uns cortes dessas verdades aqui ditas pelo presbítero Giovanni Cardoso nessa live e vou deixar o link da live completo aqui. Se você quiser assistir, você assista, mas eu vou aqui também deixar outros cortes, provavelmente ainda hoje, porque a coisa é muito grave, é gravíssima. É uma crise sem precedente no reino, no domínio espiritual. E muitas pessoas que vivem dentro da igreja não são gestores, mas estão lá defendendo, apoiando, normalizando. Não existe outra explicação. Não existe outra definição, senão a de que essas pessoas são servas das trevas, são vetores de Satanás, que tentam normalizar o pecado, as trevas dentro da igreja a partir dos púlpitos. Então, assistam aí, irmãos, por gentileza, como a coisa é tão grave. Porque a justiça, Giovanni, não faz nada com esses corruptos da fé aí, hein? É desvio de dinheiro, é rachadinha, é desvio de 300 milhões, é desvio para lá e para cá. Por que a justiça não bota esses camaradas na cadeia, hein? Existem alguns fatores. Vê só, a justiça, um deles é que a justiça ela age quando é provocada. Existem muitas coisas que a justiça que poderia ter sido resolvida, mas ninguém provoca a justiça, ou seja, não entra com processo, não é? Outros se acham muito poderosos, muito influentes, né? Se envolvem com políticos. Infelizmente, no nosso país, Eric, a influência política ela tem muito poder. Ela tem poder, inclusive, no poder judiciário, no poder executivo, no legislativo. Hoje está uma mistura, sabe, Eric? As coisas parecem que não fluem como deveriam fluir, porque há uma promiscuidade muito grande entre os poderes, infelizmente. Então, quem tem influência, quem tem dinheiro, parece que é quem dita as regras, infelizmente, né? Infelizmente. Mas, para aquele lá de cima, o juiz dos juízes, o tempo vai chegar, Eric. O tempo chega. Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo, Eric. Né? E eu entendo, Eric, que essas pessoas que procuram se esquivar, procuram escapar, procuram buscar meios não convencionais para escapar, né, de pagar aquilo que devem pagar, essas pessoas, elas pagarão um preço muito alto, Eric, muito alto. Mas tempo menos tempo, né, eles cairão. E se porventura, Eric, não caírem aqui na terra, perderão a salvação. Tem castigo pior do que esse, Eric? Muitos desses homens, eu digo, à luz da palavra de Deus, muitos deles já estão com a sua salvação perdida, porque eles não conseguem retroceder, eles não conseguem pedir perdão. Eu já disse que para determinados pastores, Eric, não há mais solução. A única solução é ele confessar perante a igreja, clamar, arrancar os cabelos, rasgar as vestes e clamar pela disciplina da igreja. Se ele não fizer isso, não adianta o tempo, não adianta o silêncio, não adianta a justiça fazer ou não fazer, não adianta dinheiro, riqueza, não adianta o silêncio daqueles que denunciavam, não adianta nada disso, Eric. O tempo não cura, não esconde pecado. Pecado de morte precisa ser confessado. Paulo diz assim, olha, existem pecados que são para a morte e pecados que não são para a morte. Não é? Com relação aos pecados de morte, eu digo a vocês que não orem. Paulo não ensina assim? Porque Paulo está dizendo, não adianta orar por quem pecou para a morte. Pecado para a morte, por exemplo, roubo, mentira deliberada para prejudicar a vida das pessoas, desonestidade, prostituição, adultério, eleição roubada dentro da igreja, compra de voto, tudo isso é pecado para a morte, meu irmão, principalmente vindo de líderes, de pastores. E esses homens continuam pelo Brasil afora, meu irmão, escondendo essas verdades. De vez em quando escândalo aí aparece, mas agora a eleição de uma grande convenção nacional aí, os canais divulgaram, um determinado pastor vai fazer parte da mesa, ou já está fazendo, envolvido em um bocado de... Eles passam a mão por cima, estão se comportando pior do que as bancadas políticas nas câmaras por aí afora desse Brasil, no Congresso Nacional, passam a mão por cima da sujeira toda por conveniência.
Só que estão fazendo isso com a igreja, né, meu irmão? E a igreja tem dono. A igreja tem dono. Então, para vocês, pastores corruptos, pastores adúlteros, prostitutos, mentirosos, ladrões, se vocês não confessarem, não entregarem o cargo, viu, Eric? Tem que entregar o cargo, passar pela disciplina. Se não fizerem isso, estão condenados, meu irmão. Não tem salvação, não. Não tem como. O Deus da Bíblia, o Deus que nós pregamos, Eric, é Deus, e a Bíblia é a palavra de Deus. Se esses homens, cujo exemplo eu acabei de falar aqui, Eric, que muitos de nós sabemos onde eles estão pelo Brasil, muitos nós conhecemos, Eric, se esses homens forem homens de Deus, se esses homens tiverem com a sua salvação garantida, o Deus que nós pregamos, Eric, não é Deus. E essa Bíblia não é a palavra de Deus, é um gibi qualquer. No entanto, Eric, como eu sei que aqui é a palavra de Deus, e o Deus que eu sirvo, o Deus que guarda a minha vida, o Deus que me abençoa, o Deus que me dá vitória, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus da igreja, o dono da igreja, esses homens estão perdidos. Não há solução para eles. E aí, Eric, eu enfatizo essa questão que não há solução, porque eles entraram, Eric, por um caminho tão tortuoso, a mente deles está tão cauterizada pelo pecado, que eles não conseguem mais exercer o perdão, eles não conseguem mais se humilhar, eles estão tão soberbos, eles já foram tão dominados, Eric, pela soberba, pela arrogância, pela prepotência, que eles não conseguem mais dar marcha ré. O carro deles não tem marcha ré. Não é a falta do Espírito Santo, não, Giovanni. O Espírito Santo afastar pastor deles. Porque para se arrepender tem que ter o Espírito Santo, né, Giovanni? Claro. Olha, eles estão na condição de Saul, esses homens estão na condição de Saul. No capítulo 16, versículos 13 e 14 de 1 Samuel, está escrito lá, né? Que Samuel ungiu a Davi rei sobre Israel e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O versículo 14 diz, e o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O versículo 3 diz que Samuel ungiu a Davi e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. No versículo 14, e o Espírito do Senhor saiu de Saul e passou a atormentar o espírito mau. E nos versículos seguintes, nos capítulos seguintes, a gente vai ver Saul endemoniado, profetizando endemoniado. Saul por várias vezes tentando matar a Davi. De vez em quando o diabo pegava Saul, Saul ficava manifestado, precisava chamar Davi para tocar hinos de louvor e adoração a Deus para que Saul se sentisse aliviado. Saul governou mais de 15 anos ainda, meu irmão. A partir dali, depois que o Espírito de Deus se retirou dele. Então Deus já retirou o Espírito dele. Da mesma forma que fez com Saul, já retirou desses homens. Eles estão com a liderança de rei, ou seja, com o comando da igreja, porque Deus está permitindo ainda. Mas a unção, a direção de Deus, você vê que tudo que eles fazem é fora da direção de Deus. É assim. E as coisas vão se repetindo, e as coisas vão acontecendo, o tempo passando, e eles não se dão conta que estão em maus caminhos, que estão no caminho da perdição, numa aparente vereda de luz, mas o fim dessa vereda é as trevas exteriores. Eu vou contar aqui uma experiência que já contei. Aliás, não é uma experiência, é uma ilustração. Todo mundo sabe a águia como ela é poderosa, como ela é tremendamente veloz, a visão acurada, a autonomia de voo, as garras são como umas garras de ferro que quando pegam elevam presas maiores do que ela. E conta esse episódio que a águia do alto viu uma presa no gelo, num bloco de gelo. E o bloco de gelo ia caminhando. A águia mergulhou como um foguete, pousou sobre aquela presa, mas aquela presa estava agarrada, fixada ao gelo. E aquele objeto, aquele corpo do gelo com a presa que a águia estava tentando predar, estava caminhando em direção ao despenhadeiro. E a águia sabia, conhecia bem aquela região ali. E a águia pousou no bloco de gelo, começou a tentar tirar a presa entre aquele bloco de gelo e o bloco de gelo caminhando com aquela presa, mas a águia dizia, não, eu tenho muita força, eu tenho autonomia de voo, eu vou tentar o máximo tirar esta presa para me alimentar. E quando não der mais, se eu não conseguir, eu levanto asas, as minhas potentes asas, e voarei, e deixarei que a presa se precipite no despenhadeiro, no abismo. E assim ela ficou, irmãos,
tentando tirar aquela presa que estava cravada no gelo. E ela olhava e bicando aquela presa. E de repente chegou o final do leito do rio e era um grande despenhadeiro. E quando ela tentou voar, as próprias garras estavam afundadas, presas ao bloco de gelo, e ela desceu com o bloco de gelo, com aquela presa e tudo, e pereceu no abismo. A mesma coisa são esses pastores desobedientes, maledicentes, mentirosos, fraudulentos, conforme aí o presbítero Giovanni fala muito bem, presbítero da igreja, e também com ele vai uma multidão de gente que normaliza essa situação, que normaliza esses comportamentos, pensando ser a igreja de Deus um lugar de bacanal, de prostituição, de pecado, de irregularidades e de tudo que é afronta ao Espírito Santo de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. E ainda hoje eu trarei mais um corte dessa live.